vamos falar aqui sobre o Naruto, né? Sobre o Itachi, né? Sobre a série de Naruto. Na minha opinião, o Itachi Uchiha, ele foi um herói. Entendeu? Incondicional. Isso não tem hipótese. Não é porque ele matou, que eu já sei o que vocês vão falar, que ele matou o clã Uchiha inteiro, tá bem? Mas aquilo ali era uma coisa para salvar toda a aldeia da Folha. É igual um policial, pensa num policial. Um policial, quando ele tá com. O bandido tá com refém. Ele vai lá, mata o bandido para salvar o refém, ele é um herói ou ele é um bandido? Me responde. Sim. O que ele é? Quer dizer que é certo. Então, exatamente. Eu tenho o que falar. Não, mas da tua... Vamos lá. Por que eu acho que ele foi ele matou. Ele tirou a vida das pessoas. Amigo, vamos lá. Então, tu tá apoiando os Estados Unidos da América com a bomba de Hiroshima e Nagasaki, porque ele foi para um bem também, para acabar com a guerra. Não, ali foi manipulação. Ali não foi pelo bem. A mesma coisa do Itachi. O terceiro Hokage mandou ele acabar com a... Mas ali não foi manipulação. De acordo com o anime, ali foi a forma correta, porque os Uchiha já estavam preparando o ataque a Konoha. Os Uchiha já estavam se unindo, o Itachi ele foi escolhido, tanto que ele esperou o último momento, quando encerrou qualquer questão diplomática entre os Uchihas e a aldeia da Folha, foi que o Itachi... Não só genocida, ele foi covarde com o próprio clã, porque o próprio clã dele poderia vencer a guerra. E ele simplesmente foi lá e matou o próprio clã. O próprio clã. Exatamente. Então eu te faço uma pergunta, Mads. Pode fazer. Se você tivesse que matar toda a sua família para salvar a humanidade, você salvaria a humanidade ou salvaria a sua família? Boa. Eu salvaria a... Bora, vai, Mads. Não, peraí, porque isso é uma coisa séria, porque ó... O Itachi não é genocida. Exatamente, olha. A minha família é muito importante pra mim. Muita. Coisa mais importante que tem na minha vida. Mas eu, coerentemente... Mataria o mundo pra salvar... Não, mataria minha família pra salvar o mundo. Mataria tua família pra salvar o mundo. Exatamente. Era o certo a se fazer. Eu nem fudendo. Eu não faria isso também. Eu nem fudendo. Não, mas vocês estão falando do É o certo que o ou mundo do se errado exploda, aqui? parceiro. Que o mundo se exploda. Vocês estão falando do certo ou do errado aqui? Tô falando é do certo. O herói amigo, ou o quem tu vilão? pensa. Porque o herói pra mim é o certo. O vilão é o errado. Não liga pra Então nós, tu quer dizer que o mundo tá certo, que acontece essas coisas no mundo tá certo. Hã? Não, A gente política tá debatendo são aqui tudo bando de ladrão. estereótipos humanos. Aqui a gente tá falando aqui, tem herói e vilão. Exatamente, é o que eu tô te falando. Uma pessoa que mata o mundo inteiro pra salvar a sua família, ele é um vilão. Imagine que sua família vai repopularizar o mundo. Mas Com aí- novas regras, com novas Cogitação. diretrizes. Cogitação. Não, isso é roteiro, parceiro. Tu Tem que mataria pensar em tua todos os família? roteiros. Oi? O que foi que Deus fez no dilúvio com Noé? Pô, ele é Deus. Ele pode fazer Não, o que mas ele vamos lá, quiser. vamos lá. O que Deus fez no dilúvio com Noé? Ele matou toda a civilização e deixou Noé vivo, ou ele matou Noé e, Mas ele e deu é uma Deus. chance para a civilização? Mas ele é Deus. Não, mas... Tá achando Deus? Não, mas, pô, o poder que ele tinha ali era praticamente um Deus. O Itachi criou o mundo. Se Deus quisesse, ele apagava a humanidade. porque Mas a partir do ele momento- criou. a partir O do Itachi momento não que criou tu- o Konoha inteiro. A partir do momento que tu tem o controle de morte ou vida de um clã, tu é praticamente um Deus, pô. Porque olha o que o Pen fez na aldeia. Ele não matou o clã sozinho. O Deus não. Deus matou a humanidade sozinho. O Itachi, ele matou com a ajuda do Obito. E do Danzo. Entendeu? Ok, mas a discussão é se ele é herói ou vilão. Se ele foi um herói ou um genocida. Ele matou, ele simplesmente... Ele foi um genocida que, pelo fato de amar muito o irmão, ele não aniquilou todo o clã porque sobrou o Sasuke. Se ele fosse tão genocida assim, se ele fosse tão certo assim, ele não tinha deixado o Sasuke viver. Só que ele colocou a aldeia da Folha em perigo quando ele deixou o Sasuke vivo. Sim. Porque o Sasuke depois ia voltar pra destruir a vila. Sim. Então ele não foi um herói. Ele não sabia que isso ia acontecer. Então ele não foi um herói. Ele não sabia que isso ia acontecer. Mas ele não foi um herói. Foi. Porque se ele fosse um herói, ele tinha acabado com todos Então, os vamos lá. Uchiha. Se ele não mata os Uchiha, porque os Uchiha tinham poder pra destruir a Folha. E os Uchiha destroem a Folha. O que teria? Os Uchiha, ele é um clã dominado pelo ódio, que o Tobirama disse. O Tobirama disse que quando eles matam os entes queridos, eles perdem algum ente querido, que os Uchiha ia perder muito ente querido durante essa guerra contra Konoha. E se eles perdem, eles naturalmente iam liberar o Mangekyou Sharingan, que é
o ódio encarnado, que é aquele amor dos Uchiha que é tão grande que se transforma em ódio. E aquilo lá ia se expandir para outras aldeias. Isso aí. E isso não, tu tá colocando conjectura de o Sasuke, Então vamos Itachi lá. não saber. Então vamos lá. Sarada Uchiha despertou o Sharingan dela sem precisar do ódio. Sim. O que é que você me explica isso? Então quer dizer que você falou que o Sharingan só desperta através do ódio. E não é assim que funciona. O Mangekyou. É o amor, é pelo amor. O Sharingan. poder do Sharingan é com um reflexo do coração. Mas tu não entendeu. Não, falei. mas o Mangekyou não é só com ódio. A Sarada foi com ódio. Não. A Sarada amor, foi não com foi, ódio. não? Pega o Com telemóvel. amor. A Sarada foi com ódio. É porque eu não acompanhei Boruto ácido igual eu acompanhei. Foi top. igual eu acompanhei. Mas Naruto, lá em Boruto fala que o Sharingan nada mais Tu é tá- do que o tu- espelho do coração. É o espelho do coração. Se o teu coração tem ódio, ele vai despertar com ódio. Se o teu coração tem amor, ele vai despertar com amor. Então não tem nada a ver, Não tem- não tem não nada é a uma ver. regra, uma lei. Não é uma regra, O Sharingan é uma lei. só é despertado. Aonde é que vocês ouviram isso? Num Boruto! Aonde? Me mostra, cadê? Eu não vi isso em Boruto. Mas Então- tu vai chegar a ver. Tu vai chegar a ver. Então, ó. Então tá. A discussão Não, então, é... peraí. Vocês concordam aqui. Levantar Ele aqui. foi um genocida, pô. O Itachi foi um genocida. Ele matou. Só que ó, um herói ao mesmo tempo. Ele matou o pai e a Então mãe. foi um herói. Mas ele foi um genocida. Velho, tu tem que Foi um ter herói. coragem de matar tua mãe pra salvar o mundo. Com Tu é cer- com louco. certeza. Eu não teria- Rapaz, eu não mato minha mãe pra salvar o mundo nem a pau, primeiramente. Mato não, doido. Salvaria O mundo cagaria pra. O mundo caga pra todo mundo. Como é que eu vou salvar o O mundo? mundo vai existir com ou sem tu. Entendeu? Com ou sem a gente. Quer dizer, então, que tu mataria o mundo inteiro. Mataria. As Mataria, 8 bilhões de eu pessoas no mataria. mundo Mataria. e deixaria só eu. Eu mataria. Eu não A mãe- conheço essas pessoas, mas eu não conheço. Eu mataria o mundo todinho. O cara Pra salvar matou a minha família dele. Pra colocou salvar minha bicho na família, família dele. eu mataria o mundo todo. Eu também Ah, mataria. eu- Eu não conheço ninguém. E nem eles me conhecem. Tu acha Sabe por que não é certo? Se as outras Porque- pessoas tivessem essa chance, eles não teriam matado a gente? Agora imagina só uma situação onde você tem. Você é Deus. Imagine que você é Deus. Eu não estou dizendo que você é. Imagine uma suposição que você é Deus. Seria bom. Seria bom, seria bom. Você deixaria o mundo como está ou você reiniciaria tudo e começaria tudo de novo? Porque para Se Deus, eu- porque para Tu- Deus, tu- 1000 anos é um segundo. Sim. Eu não terminei. Para Deus, 1000 anos é um segundo. Então quer dizer que a humanidade, ela passou alguns minutos para Deus. Sim. A Terra Tu tá passou perguntando se eu alguns fosse minutos para Deus. Deus. Se eu fosse Deus. Então então a questão, o tempo Relativo. não é tão relativo nessa pergunta. Vamos lá. Você apagaria a humanidade e reiniciaria tudo de novo? Ou você deixaria do jeito que tá? Eu, com certeza, não apagaria a humanidade. Com certeza Por quê? não. Porque a humanidade, ela, apesar dos apesados, ela tem gente. Tem muita gente do coração bom ainda no mundo. Muita. Mas você acha? Entendeu? Mas você acha que essas pessoas de coração bom sobressaem sobre as pessoas de coração ruim? Vamos lá, se eu sou Deus. Se tu tem uma pessoa aqui, o Miguel é uma pessoa, vamos lá, Miguel, tu é uma pessoa, tu tem um brinquedo aqui. Tu vai pegar o teu brinquedo que tu ama tanto e quebrar ele, jogar ele fora, entendeu? Jogar no lixo, queimar ele e pegar comprar um novo. Um brinquedo, só que aquele lá tu amava. Tu acha que aquele brinquedo vai subir? Um filho, tu mata teu filho e faz outro filho. Tu acha que tu vai deixar de amar aquele outro filho teu? Isso não é existe. psicopatia, pô. Exatamente. É Igual isso aí. tu falar que vai matar tua mãe e teu filho. Mas é pra salvar o mundo. O planeta inteiro. Eu vou salvar 8 bilhões. Mas Eu vou você, a tua família pode dar prosseguimento à espécie. A minha família pode dar pra... Igual a que Noé deu com Deus. Deus foi inteligente. Mas Deus simplesmente tinha esse viu que a poder, raça ele humana criou. estava- Agora eu vou te dar outro exemplo aqui, ó. Quando Jesus fez o dilúvio, quando as pessoas não entendem. Mas quando Deus matou todos os seres vivos aqui da terra e deixou só a família de Noé, o que ele queria não era recomeçar tudo do zero de novo. Ele queria dar prosseguimento à vida de Noé, só que a partir... Eles sabiam que todos iam errar. Só que iam errar menos, entendeu? Porque isso é parte da evolução. Se ele tivesse deixado todo mundo vivo naquela época, o mundo seria uma podridão pior ainda do que já é hoje. Sim, isso com certeza. Então, Mas ele é Deus. então, Vocês têm que se colocar na mas frente. então é isso que eu falei. Ele O Itachi, perguntou se você Itachi, fosse Deus, é um o hipócrita. Itachi, o É isso. Itachi não é um deus, ele não criou Konoha. Mas ele tinha não o fundou, poder nem fundar da Konoha. vida. O cara que tem poder, se ele vai deixar uma pessoa viva ou morta pra acabar com guerra, pra acabar com essas catástrofes que tem,
conflitos de aldeia, ele não é um deus, mas ele tem a decisão. Deus de não tinha. poder de Deus. O Itachi não tinha capacidade de acabar com o Konoha. Então e vamos acabar lá. com os Uchiha. Então vamos lá. Então vamos lá. Ele acabou com Roteirizando. Então vamos lá. Roteirizando. Roteirizando. Vamos lá, roteirizando. Não seria melhor ter negociado? Pois é. Eles tentaram. Não. Meu amigo. Uma coisa é, onde é que tem uma negociação? Satobi Onde eu falo assim, tudo. onde eu falo assim, olha, tu é do clã Uchiha, tu tem poder pra destruir a vila, certo? Eu não vou te dar igualdade não, porque um Uchiha não podia ser Hokage. Um Uchiha não podia ser Hokage. Não teve nenhum Uchiha Hokage. Exatamente. Vai ter essa parada. Porque nunca teve um Uchiha Mas por quê? Hokage. Amor. Me fala onde é que tá a igualdade nisso aí. O que os Uchiha queriam era só igualdade. Isso era uma panelinha. Desde o começo. O problema é que eles sempre foi uma ficaram- panelinha. Konoha sempre foi uma panelinha. Não acompanharam o Hashirama, Naruto, então. Porque Tobirama, o Hashirama. tudo panelinha. O Hashirama escolheu o Madara como o primeiro Hokage. O Hashirama escolheu o Madara como o primeiro Hokage. E os anciões da Folha não quiseram que o Uchiha. E praticamente obrigaram o Hashirama a aceitar o posto de Hokage. E o Hashirama aceitou. E foi por isso que o Madara, entendeu, se afastou da Folha. Ah, então quer dizer Mas que. aí Então, ele vai ter guerra com o Hashirama por causa disso. Não, Era pra ele ter guerra com os É anciãos porque da ele Folha. viu que a guerra, o Madara foi porque ele viu que a guerra não ia parar, entendeu? Ele queria dar um jeito, entendeu? O Madara, ele é um cara ruim, mas querendo ou não, ele queria paz, no fundo, no fundo. Mas Beleza. o Madara foi lá e exterminou Beleza. todo o clã dele pra ter paz? Hã? Ele fez isso? E tudo isso, e toda essa invasão foi orquestrada por Danzo. A eliminação do clã foi orquestrada por Danzo, que era manipulado por quem? E ele ainda era traidor. O Danzo, O Itachi ainda foi o um Danzo traidor era manipulado por clã. quem? Pelos Os ancião. Os ancião. É isso que eu tô querendo te dizer. O Danzo é que então, não era mais manipulava, o fácil, Danzo não era mais manipulado por fácil, ninguém, não. Era mais fácil aniquilar os ancião do que acabar com todo um clã? Não, filho, os Uchihas estavam querendo atacar Konoha. Então, mas não era mais fácil. Eles estavam planejando isso. Eles atacar os Não. ancião e falar que a A partir de culpa, hoje... a culpa de quem? Da É a eliminação falta de dos negociação. Uchihas. É exatamente dos Uchihas. Não só dos Uchihas, porque a Aldeia da Folha, eles deram o poder policial para os Uchihas. Os Uchihas eram os que tinham mais moral na Aldeia da Folha, eles eram policial. Entendeu? Eles só estavam abaixo do Hokage. Eles não obedeciam ninguém. Mas vamos lá, tu Entendeu? acha, o que iria acontecer se os Uchihas, ao invés do Senju, fossem os Hokage? O que eles iam fazer de diferente? Quem? Os Uchihas. Vamos supor que toda a panelinha fosse dos Uchihas, porque quem escolhe o Hokage são os senhores feudais. Eles mandam a ordem para os anciões das aldeias, sim. ó, escolhe esse. Sim, eu sei. Então, se eles escolhessem os Uchihas, o que iria acontecer? Ia O que de melhor os Uchihas iam trazer para a aldeia? Isso é conjectura, não dá pra Não, saber. é por isso que eu tô te perguntando, a conjectura. O que tu Bora. acha que ia ser? Não dá- Responde aí. não dá pra a saber. palavra? Hã? É o que se diz roteirizando. 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 Vai Vamos lá. lá. Eu vou colocar quem aqui? Como quem seria um possível candidato a Hokage? Vamos lá, começando O Itachi. do começo. O Começando Itachi. do começo. O Madara Ita- Hokage, o- depois. Depois de Madara, o Izuna, que é o irmão, porque foi Hashirama e o irmão do Hashirama, certo? Vamos Primeiro lá. e segundo? Vamos lá. Então Tá bom, vamos agora peguei vocês aqui agora. Vamos Vai lá. lá. Se o Madara consegue, se ele virar Hokage. E iria ser uma ditadura. Pronto. Era isso. Iria ser uma Era ditadura o que eu do ia- caramba, ninguém ia ter liberdade de Era nada. o que eu ia falar Ia ser agora. uma ditadura militar, pô. Era o que eu ia falar Eles agora. iam mandar no mundo, eles queriam isso que eu mandar em falei. tudo. Exatamente. Eu acho assim. Eu acho que penso seria igual. assim. Exatamente. Eu penso penso igual. Então Pois é, por mas- isso que o Itachi foi um herói. Por isso que ele foi um herói. Mas ao mesmo tempo ele foi um genocida. É o que eu tô querendo Não. dizer. Mas a pergunta é, ele foi um herói ou um genocida? Então fala assim, ele foi os dois. Ele Foi foi. os dois. Ele foi um Não, eu genocida. não acho que ele foi os dois. Eu acho que ele foi herói pra quem? Ele foi herói pra Konoha. pra Folha. Pra Konoha. Ele foi um herói pra Konoha. Mas pro clã ele foi um genocida. Pro clã ele foi um Porque genocida ele ficou. e Ele, de é fato como, foi um genocida. mas a verdade é, porque não tem como você colocar ele em um nem em outro. Por quê? Porque, por um lado, as pessoas, o clã Uchiha contava muito com o Itachi. O clã Uchiha contava muito com o Itachi. Mano, o Sabiam próprio que ele pai era o mais dele. forte. Sabiam que ele era o mais forte. Sabiam que ele era o mais predestinado e tudo. Ele com era o quantos mais anos gênios. foi o capitão da Ambu lá? Ele mal tinha nascido. Acho que ele tinha quantos anos? Uns 12? 7? 14 ele foi, ele já era capitão da Ambu. Ele já era não sei o que lá da Ambu, pô. Moleque novinho, então ele 11 já anos. sabia. Ele era chefe especial, Ambu. O povo já
Já dá pra saber. O cara que é da Ambu, ele não tem sentimento de nada. Não tem. É igual sai. Quem não, quem ele não tem sentimento devia é a ter. fundação. É a fundação. Ele não devia ter. O Zambu tem sentimento. Entendeu? O Zambu tem sentimento. Quem não tem, o Zambu que não tem sentimentos, é da fundação. Que os sentimentos deles são reprimidos, como foi o do Sai, entendeu? Como foi de outros. O do Yamato, né? O Yamato. Não, Ele é da, não, o mas Yamato é da Ambu. essa Ambu que tu tá falando aí é a Ambu raiz. Entendeu? Que a Ambu raiz, sim, que é aquela mais atrelada ao Danzo, que não tinha sentimento nem nada. O Yamato, por exemplo. O Yamato, Eles eram selados, né? No sentimento, eles selavam os sentimentos, o que eles faziam? Tipo, eles faziam um treinamento lá, uma espécie de treinamento que quando chegasse no final, para eles ser aprovados, eles teriam que matar o melhor amigo, um negócio assim. Igual o Sai ou fez com o seja, irmão dele. conclusão. Vamos concluir aqui, porque o Itachi, ele foi um herói. Concorda? Mano, tu não tem coragem de matar teu irmão, pô. Não entra isso na minha cabeça. Isso é roteirizado, não tem como. Então, não, a pergunta é simples aqui, que a gente vai colocar. Então vamos lá. Itachi, herói ou vilão? O Itachi foi um herói pra vila. Mas Sem em cima do muro. Pra ti, o que ele foi mais? Ele foi mais um herói ou foi mais um vilão? Ele foi mais um vilão pra mim. Pra mim ele foi mais um vilão. pra mim, O cara não pegou o Naruto porque não quis. Deixou o Naruto lá na Folha, salvando a aldeia da Folha. E o Jiraiya tá E por se lá. infiltrou na Akatsuki Jiraiya, pra Gai, não deixar Kakashi. atacar a Folha. É doido, ele não teria tudo- chance. Ele segurou, o Tobi segurou o escuta, Obito. pra mim, ele é Segurou. um genocida. Vou explicar por quê. Porque em momento algum ele pensou na Folha, ele pensou só no Sasuke. Tudo que ele fez aquilo ali foi pra salvar o Sasuke. Não. O Sasuke. Ele fez tudo aquilo porque se a aldeia, se entrasse em guerra, o Sasuke poderia morrer nessa guerra. Se tivesse uma guerra civil. Então tudo que o Itachi fez foi pra salvar o Sasuke. Mas que amor é esse? Ele Desesperar não pelo matou o irmão? Sasuke. Um bicho desse ele não tem. Ele não matou o Sasuke. Ele era pra matar o clã todo. Ele não conseguiu matar o Sasuke. Ele E nem só deixaria que ninguém matasse. Só entendeu? jogou um Tsukuyomi no irmão dele, com 7 anos de idade. Jogou um Tsukuyomi. Mas era pra ele aprender. Eu não falei isso, nem com o meu pior inimigo, eu não Pra falei se isso. tornar mais forte. Pra ele Tu é aprender. doido, é? E ele sabia que o Sasuke depois ia ter que se lidar. Quando o Sasuke tivesse força o suficiente pra conseguir disputar com ele. Mano, ele tava mostrando. Ele mostrou o que ele mostrou, fez, ele mostrou com 7 matando anos. as pessoas, Depois mostrou, o irmão dele mostrou criança, com 12, isso mostrou é com 13. psicopatia demais, doido. Ele mostrou com 12, mostrou com 13. Ele mostrou de Tsukuyomi pro Sasuke toda vez que ele teve a oportunidade. Porque ele queria que o Sasuke aprendesse Tu a é usar aquele doido. jutsu. Se tornasse mais forte. Entendeu? Exatamente. Sim, mas beleza. Todos os... tipo... Só que, ó, na minha concepção... Tudo que ele queria, ok, mas, Itachi, porra. o Itachi é um genocida. E na tua? Também, pô, genocida. Então, A conclusão discussão é- de herói ou vilão, pra mim ele é um vilão. Então tem que perguntar. Porque, na minha opinião, ele foi um genocida, sim. E foi um herói. Não, sem em cima do muro. Não, sem em cima do muro. Mas só que pra mim, na minha opinião, ele foi mais herói. Ou seja, ele foi 60% Não, herói e 40%... herói pra mim é o Naruto, meu amigo, que não matou ninguém. Até o Kakuzu quem matou foi o Kakashi. Naquele último Chidori. O Naruto sim é herói. O Naruto é herói, o Sabe por que Jiraiya o pra mim Naruto é é herói. herói? Porque o É Naruto doido, ele é? sempre Naruto é resolvia na conversa. Mano, herói. Sempre resolvia o na jutsu Max. mais forte da... Mais sério, tudo é Max resolver na funcionou conversa. jutsu. Herói. Não tem como tu não admirar o Naruto. Herói, pô. Herói é aquele cara que ele faz o bem, ele não mata, ele não quer guerra. Ele não quer mata nada. por matar. Ele não mata por matar. Entendeu? Então tu tá falando que o cara que jogou a bomba lá é um herói, pô. Porque ele. Qual, pô? O cara que jogou a bomba em Hiroshima e Nagasaki. Não, pô. Exatamente. Porque ele vilão. fez aquilo pra acabar com o quê? Com a guerra. Não Ah, não? esse cara, Pra assustar e fazer com a guerra. esse cara Ele que é um jogou a bomba- genocida. Não, ele é. Ele se Itachi compara. também. Ele O só se Itachi compara ao jogou a bomba bigodinho. do próprio clã. Gente, Esse vocês cara, têm que pra mim, ele é entender. pior do que o bigodinho. Gente, tem que Esse cara, ele é pior do que o bigodinho. Agora eu já tô mudando meu pensamento já. Porque agora pra mim o Itachi é um herói, sabe por quê? Ganhou, então ele tá herói agora. Porque, ó, vamos supor um exemplo de Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki, o mundo tava passando por uma... E se tu fosse um cidadão de Uma Hiroshima, mudança. ele seria o mundo- herói? Ele seria o herói? Calma, Ele seria o herói se tu calma. fosse cidadão? O mundo estava passando E por uma todas- mudança. E todos os descendentes das pessoas que morreram hoje. Calma, bebê. Ali ele matou, Calma. não foi só aquelas pessoas, foi dos descendentes dela. Foi de todo mundo, ele acabou com a geração e com o país. Então vai, fala. Ele colocou uma ferida incurável no coração de todos os cidadãos daquela cidade, meu amigo. Tá Pra certo. sempre. Tá certo. Pra Vamos toda a lá. existência. Então vamos lá. O Itachi acabou com a geração de Não vai deixar eu ninjas. falar.
Ninjas até que tinha um coração bom, que poderia até Bueno, colocar tranquilo, o olho do hermano. coração bom. Ele acabou com isso. Tá ok. Agora eu posso falar? Pode. Vamos lá, quase que eu perdi o raciocínio, porque ele falou tanto que eu me perdi o raciocínio. Esse era o objetivo. É porque você... Vai, Então vai, vamos vai. lá. Dê a tua opinião burra Ó, aí. vamos lá. Hiroshima e Nagasaki. O que aconteceu? O mundo estava passando pela Segunda Guerra Mundial, Tu certo? já tinha ganhado, mas vai. Só que o mundo estava passando por mudança. Sim. Que era essa mudança? De espada para fuzil, depois para quê? Para bombas. Só que as bombas naquele tempo não tinha tanto alcance. E o mundo inteiro estava produzindo um novo tipo de bomba, que era a bomba nuclear, Aproveitar o que tem, não é isso? Foi o que o Calma, Hiroshima fez. bebê, deixa eu terminar. Aí tava todo mundo criando uma nova bomba, que era a bomba nuclear. O que acontece? Se os Estados Unidos não soltam aquela bomba em Hiroshima, Nagasaki, pro mundo inteiro ver o efeito que tem uma bomba na vida das pessoas e numa cidade e no mundo, já poderia ter caído muito mais bombas hoje em dia. Entendeu? Então o que ele fez? Foi evitar um algo maior. Aí ele matou centenas de milhares de pessoas para isso. Exatamente. Às vezes, para você fazer um bem maior, você precisa ter um sacrifício muito grande. Se a vida é assim, foi o que o Itachi fez. Ele sacrificou a maior parte da vila dele, não conseguiu matar o irmão porque ele amava tanto o irmão que não tinha pra ele como, nem em hipótese nenhuma, ele conseguia matar o Sasuke. Nem se ele quisesse matar o Sasuke, ele conseguiria. De tanto amor que ele tinha pelo irmão. Exatamente. E eu também Por isso que pra mim, o Sharingan, aquela do tu falou do ódio, o Magenkyo? o Itachi, ele nunca teve ódio. Ele nunca foi consumido pelo ódio, o Itachi. Porque ele na obra despertou, inteira. ele despertou o Magenkyo quando o Shisui morreu. Exatamente. O que ele falou, Equador. o que o Eduardo falou aqui é mais pela Equador. verdade. O Itachi nunca despertou o ódio. Nunca foi nada pelo ódio. Nunca. Ele sempre foi no amor. Sempre foi no Hoje é no amor. amor. E na dor. hoje é no amor. Ele despertou Por isso que ele o era um Magenkyo na gênio dor. tão diferenciado dos outros, porra. Por isso que o Itachi era um gênio tão tô diferenciado começando a dos mudar de outros. ideia também. Eu acho que o Itachi também pode ser um pouquinho herói, mas ele foi genocida. Não, mas ele foi um porque herói. ele foi Porque, genocida. tipo assim, ele precisou Não, ser mas ele foi um genocida herói. pra, no fundo, fazer um ato Heróico. Um ato heróico. Exatamente. O que um herói é? O que um herói faz? Ele salva a humanidade, certo? Aí as pessoas falam assim, Ele salva, ele é um herói. Mas ele salva deu as pessoas. continuidade à panelinha lá na Konoha, lá em Konoha. Por Isso é verdade, exemplo, ele deu vocês continuidade acham à que panelinha lá. Não, o porque Batman, logo depois- o porque Batman é um herói ou porque um logo vilão? depois O mais perto do Uchiha chegar a ser Hokage foi o Kakashi. Não, vai, Foi o me Kakashi. responde aqui. Kakashi O Batman virou pra Hokage. vocês, qual a diferença do Batman pro Itachi? O Batman é herói ou vilão? O Batman não mata ninguém. Batman é um cu de galinha. Não, para. O Batman não Pelo mata amor de ninguém. Deus, Pelo amor de Deus, não, para. olha a besteira. É um cu de Ei, galinha. aqui é um Como canal sério. ousa? Aqui é um canal Canal sério, sério. tá? É, Que não é exatamente. besteira, Não fala besteira, Ei, não. outra coisa. Eu não gosto do Batman. O Batman não mata Não gostar ninguém. do Batman é uma coisa, mas Não o Batman... gostar do Batman é uma coisa. Agora tu fala Mas que tu ele- também fala É que o muito Batman... fácil, é muito fácil você colocar o Batman como o mais forte, o mais não sei o que, bebê, bababá. Meu amigo roteirizando, Deixa o Batman, eu boto a gente até, vai discutir- eu não, boto até um não, vírus, vamos discutir eu boto o Batman- até um vírus pra matar a humanidade. Vamos discutir o Batman no roteirizando. outro canal. Mas só que na minha opinião, que só pra deixar bem claro, o Batman não é um herói. Mas no próximo vídeo a gente vai falar sobre o Batman. Eu prefiro o Deadpool. Entendeu? Não, se esse vídeo aqui também. chegar pelo menos uns 30, 40 Se chegar a 2 likes, Não, faz outro. 30 likes. Não, 40 likes. É o primeiro vídeo, pô. É o primeiro vídeo, então... 2 likes. Bora Não, botar não. 10 likes. 10 likes e 30 visualização. 30 visualização, 10 likes, a gente fala do Batman. Vamos falar do Batman. E na opinião de vocês, o Itachi, ele foi um herói ou ele foi Aqui, um aqui vilão? ele foi um herói, né? Detalhe, Aqui ele foi um o herói, né? Matsu começou acreditando que o Itachi era um herói E e os- nós dois vilão. Não. E ele conseguiu mudar o nome Cabeça, mudou Porque a agora eu tô achando que ele é um herói também. Ele é herói. Então, na opinião de vocês, Caralho. então, na opinião de vocês, quem é o herói e quem é o vilão? Deixa aí que a gente vai ler todos os comentários, hein? Vamos lá, galera. Esse é o primeiro vídeo de muitos. Eu espero, aí, espero, né? Se o pessoal gostar. Se não gostar, Não, mas é assim, a gente vai tentar, a gente vai tentar fazer o que a galera tá pedindo aí. Dá aí várias sugestões aí de vídeos aí nos comentários que a gente vai, de assuntos polêmicos, Esse aqui- a gente fala. Quanto mais polêmico o assunto, melhor pra nós. Pode botar aí coisa de racismo.
que eu cago pra isso mesmo. Racismo, Música, Racionais MC, a gente conhece fuboca, Racionais, hein? pode botar fuboca Coisa de também. viado também. Viado, qualquer coisa aí. eu não gosto, mas eu aborto ou não. Política, Bolsonaro, Lula, Donald pode botar. Trump, Lula, Bolsonaro, pode Israel, botar esse cara Gaza. tudo. Exatamente. Eu quero falar disso aí. É, quando chegar no assunto de Israel. Israel e Gaza. Vai sair fogo Vai daqui. sair fumaça. Vai sair fogo. Vai sair fumaça aqui. O próximo vídeo vai ser sobre Israel. Por quê? É o seguinte, esse vídeo aí, quando sair, a galera tem que ver. Mano, porque tem esse vai, que ser, esse vai ter que ser bem depois, porque esse daí Israel é dois vai Mas a contra... gente tem que ver, pô. Aqui é 2 contra mim, pesadão, entendeu? Não, eu não sou contra você, eu sou contra Israel. Meu É amigo, diferente. não, então mas- tá E contra também Deus. não só Então tá fa- contra Deus. e também Deixa não- esse vídeo pra depois. Não, esquece aí. Já fiquei zangado. Já fiquei zangado. Não vou deixar spoiler. Galera, então um ótimo dia e acompanha o canal aí que vai sair mais vídeo agora. E Todo não dia, se todo esquece dia, todo do dia. like aí, viu? Comenta. Like, comenta aí, deixa o compartilha. like. É começo, né, mestre? Aí tá assim mesmo molhado. É. É começo, tá molhado. Entendeu?